E aí, meu amigo, minha amiga, futuro aprovado, futura aprovada, mais uma vez aqui diretamente do estúdio do CEPEM, vamos dar continuidade sobre a nacionalidade, direito de nacionalidade, a partir do artigo ali 12. Beleza, pessoal? Sou Everton Juan, seu professor de Constitucional, e vou te ajudar até chegar à sua aprovação. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem delongas, vamos começar nosso trabalho. Direito Constitucional está aí, professor Everton Juan, vamos dar continuidade. Agora, dando seguimento aos cargos privativos de brasileiro natos. Foi a aula que nós paramos por aqui, né? Cargos privativos de brasileiros natos. Então, quando a gente fala que é cargo privativo de brasileiro nato, eu não estou dando brecha para um naturalizado, um estrangeiro, uma apátrida, pessoas de outra nacionalidade adquirirem essas funções. Eu falo única e exclusivamente que pessoas que, via de regra, nasceram no território brasileiro ou através da nacionalidade do ius sanguinis, essa pessoa aí, através dessa espécie do ius sanguinis, que se tornou brasileiro nato, essas pessoas aí que respeitam os critérios ius solis e ius sanguinis, elas são brasileiras natas. Então, esses cargos que nós vamos citar agora dizem respeito única e exclusivamente para essas pessoas. Tá bom, pessoal? Só o brasileiro nato. Professor, naturalizado, não vai ter direito. Mas se colocar na justiça, não vai ter direito. Está ferindo a isonomia? Não está ferindo a isonomia porque a própria Constituição diz, no parágrafo 1º do artigo 12, quando fala que, via de regra, não pode existir diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição. Então, essa aí é uma exceção, porque está na Constituição. Então, é um caso previsto na própria Constituição como sendo um caso de exceção. Beleza, pessoal? Então, não fere a isonomia. E vamos ver o que é que diz o texto constitucional. São privativos de brasileiros natos, então cuidado porque aqui são brasileiros natos. Nós trabalharemos somente nesse momento, nesse aspecto, só brasileiro nato, tá bom? Olha só, opa, canetinha de regra. Vamos lá. Brasileiro nato. Então, brasileiro nato possui cargos que só diz respeito a essa categoria. São eles, presidente e vice-presidente. Então, vamos sempre clicar aqui um pouquinho. É presidente e o vice. Então, os dois aí, ó, temos um cargo privativo de brasileiro nato. Então, aqui você já tem noção de que, atualmente, né, nosso presidente, né, que é chefe do governo, chefe de Estado, a gente viu isso agora logo nas primeiras aulas, nos princípios federativos, né, da nossa república, que traz ali sobre o chefe de governo, que é também chefe de Estado ao mesmo tempo. E você percebe, né, nós já tivemos o presidente Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro agora, e todos esses são brasileiros natos. Você tem que entender que todos esses são natos, ou seja, nasceram no Brasil ou respeitam o critério do sangue. Tá bom, pessoal? Então, todos esses aí são brasileiros natos. Vamos lá, seguindo aí, outro cargo de brasileiro nato, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Beleza, pessoal? Presidente do Senado também. Então aqui, ó, quando falarmos do presidente da Câmara e o presidente do Senado, que é o Congresso Nacional, aqui essas duas casas, né, Congresso Nacional, também diz respeito a cargo privativo de brasileiro nato, tá bom? Vamos lá, continuando. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. Gente, aqui ele fala ministro do Supremo Tribunal Federal. É um cargo privativo brasileiro nato. Certo ou errado? Claro que está o quê? Certo. É um cargo privativo brasileiro nato. Não falou ali de presidente do Supremo. Ora, se não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal um brasileiro naturalizado, o que dirá ser um presidente? Então, se ministro é cargo para ministro do Supremo, é cargo para privativos de brasileiros natos, então, o cargo de presidente do Supremo também é um cargo privativo brasileiro nato, uma vez que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, nesse aspecto aí, nós temos que acrescentar a questão do presidente do Supremo também, que não está na Constituição, mas estou aqui dando algo que é extraconstitucional, está além do texto constitucional, tá bom, pessoal? Outra pegadinha que pode vir também na sua prova é o presidente do TSE, tá bom? TSE. E também do Tribunais Superiores Militares, porque esses daí são para oficiais, que a gente vai falar mais à frente, e do TSE
o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente dele também é o presidente é um ministro do STF, tá bom? Então, alguns cargos não estão na Constituição. Claro que 95% das vezes, o que vier uma questão pedindo alguma coisa, vai ser o que está na Constituição, tá bom? A gente só está dando uma aprofundadazinha maior para vocês não serem pegos de surpresa, beleza? Olha só, continuando aí, além de ministro supremo, carreiras diplomáticas. Olha que legal. Carreiras diplomáticas. Cuidado com essa questão aqui, porque carreiras diplomáticas são aqueles que vão representar o país, né? Nas negociações também, estrangeiras e tudo mais. Lembra uma coisa, que carreira diplomática é cargo privativo de brasileiro nato. É muito difícil uma pessoa ser diplomata, tá bom? Tem concurso para isso também, claro, tudo mais. Tem cargo comissionado, tudo mais. Mas tem um cargo que são, veja só, carreiras diplomáticas são cargos privativos de brasileiros natos. Certo, errado? Certo. Agora, ministro das Relações Exteriores, que tem até faculdade disso. Ministro das Relações Exteriores. Pergunta a você, é brasileiro nato ou naturalizado, ou ambos podem exercer a função? E veja, o nome é Ministro das Relações Exteriores. Você vai representar o país fora. E eu digo a você que aí não é cargo brasileiro nato. E algumas bancas colocam e pedem dizendo que o Ministro das Relações Exteriores, essa pessoa aí especificamente que tem a relação exterior com outros países e tudo mais, ela é brasileiro nato, um cargo privativo. E está errado, porque não é privativo do brasileiro nato. O que é privativo do brasileiro nato é a carreira diplomática. Tá bom, pessoal? Carreira diplomática, esse sim é privativo. Oficial das Forças Armadas, né? A gente viu aí que o oficial das Forças Armadas é o famoso tenente, tá bom? É o tenente das Forças Armadas. Então, veja, Forças Armadas é diferente da segurança pública. Nós temos oficiais do Bombeiro Militar e temos oficiais da Polícia Militar. Mas aqui nós estamos dizendo que é somente privativo brasileiro nato o cargo de oficial das Forças Armadas. Beleza, pessoal? Então, das Forças Armadas é um cargo, sim, privativo. Show de bola, pessoal? Nós falamos agora há pouco também sobre do Tribunal Superior Militar. O Tribunal Superior Militar também não pode, porque ele é composto ali de oficiais, tá bom? Então também não pode. Então a gente está aprofundando um pouquinho. Ministro do Estado de Defesa. Então aí também temos uma importância grande também para o ministro. Ministro de quê? De Defesa. A banca vai lá e coloca ministro da Defesa, ministro da Justiça. Não pode, tá bom? Ministro da Justiça, como já foi, ou agora há pouco, né? Sérgio Moro e tudo mais, podia ser nomeado também pelo presidente uma pessoa também sendo estrangeira, né? Ou brasileira naturalizada, tá bom, pessoal? Mas ministro de Estado de Defesa é cargo privativo de brasileiro nato. E temos o bizu aí, que é o salvador de muitas pessoas, né? É o famoso, bem tranquilo, mp3.com, né? O M aqui é de ministro do Estado de Defesa, não é isso? O P3 é dos 3 primeiros presidentes, né? Presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado. Temos o C de carreiras diplomáticas, tá aqui. O O nós temos de oficial das Forças Armadas e o M nós temos de ministros do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, vez por outra aparece em prova também perguntando se tal cargo é de brasileiro nato ou de naturalizado. E é bem tranquilo, tá bom? Então tá aí algumas outras peculiaridades desse bizu. Os 5 primeiros cargos de brasileiro nato formam a linha sucessória das autoridades que irão suceder o presidente da República em caso de vacância. Isso aí está lá no rol do tema na Constituição mais à frente, né, artigo 80 por diante, quando fala do poder executivo, né, em caso de vacância, né, o presidente não pode assumir, quem assume? O vice. Quando o vice não pode assumir, quem vai assumir? O presidente da Câmara. Quem não pode, quando é o da Câmara, é o do Senado e até chegar o STF, tá bom? E depois, se não tiver também o STF, vai começar eleições, novas eleições, tá bom? Os 3 últimos cargos são cargos imprescindíveis à segurança nacional. Então, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa diz respeito à segurança nacional. E o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, são cargos de brasileiros natos, porque são ministros do Supremo Tribunal Federal, pois quem ocupa é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, pessoal? Então aqui são observações importantes que você tem que levar para a sua prova. Não pode ir para a prova sem saber esses cargos privativos de brasileiro nato, tá bom? Show de bola?
Tem aí o artigo 89 que fala do Conselho da República, é o órgão superior de consulta, e deles participam aí, ó, 6 cidadãos brasileiros natos. Temos também o artigo 222 que fala aí a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagem é privativo brasileiro nato ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, via de regra, era para nato, tá bom? Gente, agora terminamos essa parte dos cargos privativos brasileiros nato. Vou trabalhar com vocês algumas espécies de perda, tá bom? De perda da sua nacionalidade, beleza? Vamos ver lá como é que funciona? Hipótese de perda da nacionalidade do brasileiro. Primeiro, artigo 12, parágrafo 4 diz: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, quando é que ele vai perder ela? Em virtude de tiver sido uma sentença, quer dizer, tiver cancelado sua naturalização, se tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial. Então veja só, não é sentença administrativa, não é decisão administrativa, é sentença judicial. Vez por outra a banca CESP coloca essa parte aí, sentença judicial ou administrativa, e não existe isso, tá bom? Para perder uma nacionalidade, basta que você tenha a sua nacionalidade, sua naturalização cancelada. Por onde? Por quem? Por uma sentença, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se você está aí cometendo uma atividade nociva ao interesse nacional, você pode perder a sua nacionalidade, tá bom, pessoal? Esta primeira hipótese de perda de nacionalidade brasileira só atinge os brasileiros naturalizados. Olha só que legal. Então, essa primeira hipótese é alcançável somente para os brasileiros naturalizados. E a gente viu, só rememorando os naturalizados, né? Que, via de regra ali, ele tem que passar, aqueles que não são de origem de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, eles têm que passar pelo menos 15 anos ininterruptos e não terem condenação penal, tá bom? E estarem aí depois requerendo o seu pedido, e aí esses que cumprir esse requisito de 15 anos ininterruptos na residência brasileira e não forem condenados de nenhuma forma penal, eles poderão ter o direito deles ali, líquido e certo, direito vinculado a ter uma naturalização brasileira, tá bom? Aqueles de países de origem de língua portuguesa, esses daí passarão apenas um ano ininterrupto e tem que comprovar no final disso, uma investigação social, a sua idoneidade moral. Beleza, pessoal? E os portugueses, aqueles que estão ali no Brasil, se houver reciprocidade, poderão ali ser considerados equiparados. Então terão os mesmos direitos relacionados ao brasileiro. Mas que tipo de brasileiro? Brasileiro naturalizado. Só rememorando tudo que a gente já falou na aula passada. Tal sentença deve ser transitada e julgada e produz efeito ex nunc, tá bom, pessoal? Então aí, ó, tal sentença deve ser transitada e julgada e produz efeito ex nunc, não retroage, tá bom, pessoal? Show de bola? Então a sentença transitada e julgada, você sabe mais do que eu, que é a decisão cujo não tem mais recurso, não cabe mais recurso, tá bom? Só readquire a nacionalidade através de ação rescisória. Então, bem legal isso aqui, por quê? Porque, via de regra, quando transita e julgado, já era. Mas temos aí uma ação rescisória que ela pode alcançar até mesmo decisões transitadas em julgado. Tá bom, pessoal? Outra hipótese de você perder sua nacionalidade. Via de regra, você não vai perder sua nacionalidade. Salvo aqui, ó. Adquirir outra. Se você adquirir outra nacionalidade, você perde a sua, via de regra. Salvo nos casos. Então, primeiro, você pode perder sua nacionalidade se tiver ela cancelada por sentença judicial e você estiver praticando uma atividade nociva contra o interesse nacional, ou se você adquirir outra nacionalidade, salvo, aí vai ter casos aqui que você poderá ter uma dupla nacionalidade, uma tripla nacionalidade. Tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos seguindo? Olha só. Então, adquirir outra nacionalidade, você perde a sua, via de regra, e pode ser extraditado. Agora, tem casos que você vai adquirir outra nacionalidade e ainda assim não vai perder a sua, tá bom? De origem. Primeiro, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, o país tem que reconhecer a língua brasileira e fazer com que aquela pessoa ali não venha perder direitos e dizer, não, a gente reconhece tal nacionalidade também, e você aqui no meu país, você pode ter as duas. Você vai adquirir duas nacionalidades se ocorrer esse reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, tá bom? B,
de imposição de naturalização pela norma estrangeira. Então, se ocorrer uma imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência, olha aí, em seu território ou para exercer direitos civis, ou para o exercício de direitos civis. Então acontece isso aí, um exemplo bem clássico, né? Jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol que vão aí para a Europa, né? Jogar bola e tudo mais, né? E ali eles são brasileiros, né? Mas às vezes para ser contratados para alguns times, né? Eles não podem mais adquirir mais jogadores brasileiros para aquele time. E o que é que eles fazem? Eles começam agora a pedir que aquele brasileiro venha se naturalizar naquela nacionalidade. E o brasileiro vai lá, se naturaliza, e aí o país, se ele reconhecer a nacionalidade brasileira, o jogador vai ter duas nacionalidades. Ou se o país ele impor uma norma específica para uma pessoa exercer algum direito fora, aí o Brasil ele pode reconhecer também aquilo ali como uma imposição, e o Brasil faz com que você não perca a sua nacionalidade de origem, tá bom? Então você poderá adquirir duas nacionalidades ou até mais, beleza, pessoal? Então são formas aí e condições para que você venha exercer sua nacionalidade e não perdê-las. Tá bom? Esta segunda hipótese de perda de nacionalidade abrange tanto o nato quanto o naturalizado. Reaquisição por meio de decreto presidencial, voltando ao status originário. Disposições finais, para a gente terminar. Gente, agora só observações especiais, que podem cair na tua prova, é raro, mas pode cair. A língua portuguesa é o idioma oficial. Olha só, pessoal, a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, da República Federativa do Brasil. Então, língua portuguesa é diferente de língua brasileira. Cuidado, a língua brasileira é o idioma oficial. Está errado. A língua portuguesa, ela é idioma oficial da República Federativa do Brasil. Tá bom? Quais são os símbolos do nosso Brasil, da República? São os símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, olha só, bandeira, o hino, legal, hino, as armas, show de bola, e os selos nacionais. Então, são 4 símbolos que nós temos aí. Bandeira, hino, armas e selos nacionais. A gente usa um mnemônico chamado Bahias, né? Não sei se você gosta desse mnemônico, né? Mas é o Bahias que a turma gosta de escrever. Vou aqui até escrever para vocês tomarem nota desse bizu. Só um momento. Pronto. É o Bahias, né? Que a galera gosta. Bahias. Olha só. Bahias. Tá bom? Professor, como é que esse bizu funciona? Olha só, o B com A é de bandeira, simples aqui, ó, bandeira, Bahias. E o H, a gente vê que é o quê? Com I, os hinos, o hino, na verdade, o hino. O A, a gente tem o A de armas, olha aí o A, bacana. E o S de selos nacionais. Então, não tem segredo, bem de boa, bem tranquilo, os símbolos da nossa República Federativa do Brasil, tá bom, pessoal? Então, vamos dar sequência, vamos seguindo. Opa! Vamos dar sequência. Os estados, o DF e os municípios poderão ter o quê? Símbolos próprios. A gente chama isso aqui de autonomia. Autonomia administrativa dos entes da República Federativa direta, tá bom, pessoal? Então, aqui os entes da República Federativa do Brasil, estados, DF e municípios, eles poderão ter seus símbolos próprios. Você pode ver que cada um tem sua bandeira, cada um tem suas condutas, né? Hinos diferentes e tudo mais. Chegamos ao final de nacionalidade. Vamos começar agora a fazer algumas questões que foram preparadas com muito carinho, com muito amor, para que você venha gabaritar toda e qualquer questão sobre nacionalidade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar o nosso direito constitucional aqui com as questões para ver se você fixou bem o conteúdo. Prova da Polícia Civil de Alagoas, 2021, uma prova recente que diz assim: com base nos dispositivos da Constituição, julgue. Apenas após processo judicial no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata, olha só, brasileira nata, a pessoa que nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Então, a questão aí não tão simples, mas foi uma questão recente aí da banca CESP. Apenas após processo judicial no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata
a pessoa que é nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil. E aí, pessoal? O que vocês colocariam nessa questão? Questão que foi recente, né? Você vê aí como é que tem o nível de prova. Hoje em dia não está mais fácil as questões de prova, tá bom? Gente, a questão é claro que está o quê? Errado, né? Por que errado? Porque, primeiro, não é após processo judicial, tá bom? Não precisa disso. Se ela é brasileira nata, nasceu no estrangeiro e ela é filha de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil, ela automaticamente também vai ser nata. Não vai precisar de processo judicial para tal, tá bom? Então, apesar de ser uma questão assim meio robuscada, né, sua linguagem, né, dá para responder tranquilamente essa questão, tá bom? Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização for cancelada por decisão judicial ou administrativa em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E aí, pessoal? Será que a pessoa que poderá perder a nacionalidade só na hipótese de decisão judicial ou administrativa? A gente viu que o quê? Tá a questão o quê? Errada. Por quê? Porque a decisão judicial, sim, poderá a pessoa perder a sua nacionalidade. Agora, decisão administrativa, galera, isso aqui não, tá bom? Decisão administrativa não diz respeito a ato judicial, beleza? Então, você só pode perder a sua nacionalidade, via de regra, por decisão judicial e por conta de uma atividade nociva ao interesse nacional. A gente viu isso aí, tá bom, pessoal? A gente viu isso aí. Ainda mais uma vez, Banca CESP, olha só, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue um item subsequente. O brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, mas não poderá ocupar o cargo de presidente do Senado, que é um cargo privativo brasileiro nato. E aí, pessoal, será que o brasileiro naturalizado, ele quer saber sobre o naturalizado, brasileiro aqui, ó, naturalizado, será que ele pode ser eleito senador? Será que ele pode? Que mais à frente vamos ver também aí como é que você vai trabalhar com os cargos políticos, né? A idade e tudo mais, elegibilidade, inelegibilidade. Gente, o brasileiro naturalizado pode ser senador? Claro que pode, mas não poderá ocupar o cargo de presidência do Senado. Gente, correto, porque presidente do Senado é cargo para quem? Brasileiro nato, tá bom? Então, corretinho, perfeita a questão. A respeito da nacionalidade, julgue, as formas de aquisição da nacionalidade são a primária e a secundária, sendo a primeira voluntária e a segunda involuntária. E aí, pessoal, primária é voluntária e a secundária é involuntária? E a questão está o quê? O que é que você colocaria nessa resposta aí, nessa questão aí, pessoal? Enquanto eu tomo água. E aí, pessoal, questão o quê? Questão errada, pessoal. Por quê? Ele inverteu aqui os conceitos, né? A forma de aquisição da nacionalidade é a primária, correto? A primária, você nasce, então você não pediu para ser brasileiro, então logo ela é involuntária, tá bom? A primária, essa aqui, é involuntária. E a secundária, você é estrangeiro, mas você quer ser brasileiro. Então é o quê? Voluntária, você pede, tá bom? Então aqui ele somente trocou, inverteu os conceitos, beleza? Seguindo, com relação à perda da nacionalidade do brasileiro, julgue o item que segue. Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionais estabelecidas. E aí, pessoal, essa questão também é boa, tranquilo. Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionais estabelecidas. E aí, questão linda, questão top, questão aula, a gente viu agora há pouco, que é exatamente isso o que está na questão, tá bom? Olha só, banca para policial militar de Pernambuco, soldado, ela pediu, sobre nacionalidade, analise as afirmativas a seguir. Então, tá aí algumas alternativas. O Brasil
adota como primazia o critério jus solis, admitindo também, em certas circunstâncias, o jus sanguinis. E aí, pessoal, o Brasil adota os dois critérios, apenas um. E aí, pessoal, o que é que vocês diziam? Isso aqui está questão o quê? Correta, pessoal, corretinha, porque, de fato, o Brasil, ele adquire os dois, tá bom? Ele adquire os dois, as duas espécies, contudo, com primazia de jus solis, tá bom? E de regra, a nação do Brasil é brasileiro nato, tá bom? Mas isso aqui está correto. O sistema normativo brasileiro não admite a pluralidade de nacionalidades sem exceção. Gente, a gente viu agora há pouco que eu disse que alguém pode ter dupla nacionalidade ou tripla nacionalidade. Não falei? Então, o nosso Brasil admite sim a pluralidade de nacionalidade. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. E aí, pessoal, o que é que você colocaria nisso aqui? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam na República Federativa do Brasil. Que critério é esse? Critério do jus solis. Então, está correto, pessoal. Corretinho, tá bom? Perfeito, perfeito isso aqui. Beleza? O 4 diz, será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro em caso de cancelamento da sua naturalização por sentença judicial. Olha aí, se viesse administrativa, sentença administrativa, estaria o que, pessoal? Errado. Tem que ser sentença judicial. E em virtude da atividade o quê? Nociva ao interesse nacional. Então, questão correta. Temos 1, 3 e 4 como gabarito da nossa questão. Beleza, pessoal? Mais uma questão aí da PM. Para os originários de língua portuguesa, olha aí, para os originários de língua portuguesa, exige-se residência, sim, existe, por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. E aí, pessoal, será que para o originário de língua portuguesa, Guiné-Bissau, alguns continentes africanos também, que possuem língua portuguesa e tudo mais, será que eles quiserem ser brasileiros naturalizados, vai ser exigido para eles apenas residência por 1 ano ou 15 anos? E nós vemos que é 1 ano mesmo, galera. Somente 1 ano, tá bom? É um privilégio para aqueles que são de línguas portuguesas, tá bom? Língua portuguesa, beleza? Então, tá tudo certinho aí. Para o originário de países de língua portuguesa, exige-se residência por 1 ano ininterrupto. O ano tem que ser o quê? Ininterrupto, ou seja, não pode parar. Para os estrangeiros que não sejam originários de língua portuguesa, que optarem pela naturalização, exige-se residência no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Exatamente, pessoal. Quando for países originários de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto. Quando for países seculares de outras nacionalidades, 15 anos ininterrupto, tá bom? A nacionalidade primária ou originária decorre de ato da vontade do indivíduo. E aí, primária ou originária? Será que o indivíduo ele escolheu, pessoal, ser brasileiro? Será que você nasceu, eu quero ser brasileiro? Não. A gente simplesmente nasce e nós não temos margem de escolha, né? Ninguém nasceu para ser, pediu para nascer brasileiro, tá bom? Então essa aqui está errada. A Constituição não permite que uma pessoa tenha mais de 2 nacionalidades. Então, nós falamos agora há pouco, veja, provas recentes também, parecidas questões, e a banca foi lá e repetiu de um ano para o outro, bem dizer, tá bom? Então a Constituição permite sim que uma pessoa tenha mais de 2 nacionalidades. Logo, o nosso gabarito é apenas 1 e 2, gabarito letra D, tá bom, pessoal? Finalizando aqui, os cargos de vice-presidente da República são privativos de brasileiros. Os cargos de vice-presidente da República são privativos de brasileiros nato. E aí, será que vice-presidente, o cargo de vice-presidente e de presidente da República são para brasileiros natos? Correto. O brasileiro nato é que pode exercer essas funções aí. Mas o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado. E aí, pessoal, será que o naturalizado pode ser ministro do STF? Então, o naturalizado não pode ser ministro do STF, tá bom? Porque para ser ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato. Logo, questão errada. Polícia Rodoviária Federal 2021 diz assim: as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, previstas na Constituição Federal de 88, têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las.
Essa questão foi muito difícil, pessoal, e não me surpreenderia se alguém aqui errar, porque essa questão aqui foi uma questão que diferenciou muita gente nesse concurso. Gente, quando a gente falar sobre as formas de perda da nacionalidade, nós estamos sim falando de um rol taxativo, ou seja, só é aquilo que está na Constituição. Só existem formas de perda da nacionalidade, como a gente viu, né? Sentença e tudo mais, aquelas formas lá específicas, são aquelas formas apenas. Não existem outras formas de você perder sua nacionalidade que não estejam na Constituição. Tá bom, pessoal? Por isso que a gente chama de um rol taxativo as hipóteses de quê? De perda da sua nacionalidade. Tá bom, pessoal? E aqui finalizamos, né, esse bloco do direito de nacionalidade. Finalizamos esse bloco de nacionalidade, né? No próximo bloco vamos dar sequência e vamos já entrar diretamente agora nos direitos políticos, né? Talvez não seja um assunto mais assim primoroso, né? Mais empolgante, mas é importante estudarmos também e estarmos afiados para a nossa prova, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre direito constitucional e acredito eu que você aqui vai estar apto para resolver quase todas as questões que existirem de direito constitucional no tocante à nacionalidade, tá bom, pessoal? Então é isso aí, tamo junto, galera, tamo junto. Forte abraço para vocês e contem comigo até a posse, até a nomeação, até a vitória, tá bom? No CEPEM, você sabe, seu sonho é o nosso objetivo. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.